Ciência política no ar e vamos de informação. A Polícia Federal descobriu que o segundo pacote de joias de paradeiro ainda desconhecido foi listado como do acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. É exatamente esse kit que você vê agora na tela. Os policiais federais já tiveram acesso ao documento que aponta que está listado como bem pessoal do ex-presidente o conjunto que tem o outro, esse aí é o da Michele. Exatamente, essa imagem. O conjunto tem relógio, caneta, abotoaduras, anel e uma espécie de rosário. Todos da marca suíça de diamantes Chopard. Desculpe se eu citei o nome errado, eu não tenho familiaridade com essa marca. Eu sei que é exclusivíssima, por isso nem sabia que ela existia. Eu acho que a pronúncia é essa. Os itens foram trazidos da Arábia Saudita por uma comitiva do ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Diferente do que aconteceu com o kit feminino, que é a outra imagem que nós mostramos, que tem um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes, que seriam para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, este outro pacote não foi apreendido pela Receita Federal. E agora, esse passou no aeroporto. E a Polícia Federal diz que este pacote está listado no inventário como um dos bens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar o comando do país, o ex-presidente precisou fazer um inventário e lá constavam as joias. Cíntia Lages. Pois é, ele recebeu, né? Soube-se há pouco, agora à noite, por isso que eu disse que esse caso das joias, ele só piora. É uma novela, são capítulos, e diariamente a gente tem um roteiro realmente digno de Hollywood, ou Bollywood, como queiram. E agora, com essa descoberta de que ele recebeu, ele mentiu então, porque ele já tinha dito anteriormente que desconhecia essa questão das joias. Ele mentiu reiteradas vezes em diversas entrevistas. Então, a gente já tem aí, é claro que o peso de um ex-presidente contar uma mentira não é tão grande. Talvez se ele estivesse no exercício da presidência e diante dessa situação, que é uma situação que já está judicializada, porque já tem inquérito da Polícia Federal, já vai estar na Justiça. Então, está no caminho para ser judicializada. Se ele mentisse, nós teríamos talvez desdobramentos ruins. Agora vai ficar apenas mais uma mentira do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que, como existe um inquérito, tudo está se encaminhando para complicar a vida do ex-presidente. E por mais que a ex-primeira-dama tente se descolar desse episódio, vai ser muito difícil ela ficar longe dessa história. Eu lembro, não é, Cíntia, que recentemente Bolsonaro afirmou, olha, estão me crucificando por um presente que eu não pedi e Isso. que eu não recebi. E agora? Exatamente. Aliás, não só o Bolsonaro, não sei se vocês lembram, mas o senador Ciro Nogueira, que foi ministro de Bolsonaro, ele foi um dos primeiros políticos a defender o ex-presidente, além daquela ala ideológica. A maioria já está se descolando, Valdemar da Costa Neto e toda a turma do PL, eles estão querendo se afastar desse caso das joias. Mas o Ciro Nogueira, ele se expôs, ele foi para a sua rede social, que é muito seguida, e lá ele defendeu o ex-presidente, dizendo que o Partido dos Trabalhadores, o atual governo, estava tentando crucificar, não, ele não usou essa palavra, mas ele usou a palavra de criminalizar o ex-presidente, chamando de corrupto, atribuindo a ele atos que ele não teria praticado. Então, a gente tem aí um caso onde cada dia que passa, os documentos vão mostrando que toda aquela equipe da Receita Federal que fez aquele trabalho estava correta, agiu de forma correta, não há um reparo a ser feito em relação à ação de todo aquele pessoal. Hoje pela manhã, inclusive, eu entrevistei um auditor que atua na Superintendência do Estado do Piauí, e ele me disse, Ananias, o seguinte, ele disse, olha, tudo aquilo ali foi feito de forma correta. E para chegar ao ponto que chegou, significa
que a Receita já tinha feito diversas notificações, porque há toda uma tramitação, não é de uma hora para outra que esse caso chegou até onde chegou. A gente vê que foi em outubro de 2021. Então, nós estamos em março de 2023. Para chegar até aqui, esse processo teve notificação dos supostos proprietários, notificação ao governo, notificação primeiro àquele assessor. E o que o auditor me disse hoje de manhã? Ele disse, olha, todo produto de um valor elevado que vai cobrar imposto, quando passa lá pela aduaneira, ele tem uma comprovação. Por exemplo, se eu comprar um celular, eu tenho que apresentar nota fiscal, não é isso? E lá, isso é muito curioso, não tinha nota fiscal, tudo bem, era um presente, ninguém bota nota fiscal num presente. Mas será que esse governo da Arábia não sabia que esse documento, ou que essa joia, para sair de lá, precisava de documentação? Essa é uma pergunta que não está respondida ainda. A outra pergunta, não havia, Ananias, foi para usar as palavras do auditor, não havia uma carta, um cartão, e ele até brincou e disse, nem um bilhete. Aí eu falei, pois é, não tinha nenhum bilhete para a gente dizer, é verdade esse bilhete. Não tinha absolutamente nada, o que é muito estranho. Olha, já está com a gente aqui João Carvalho. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Boa noite, João. Boa noite, Cíntia, José Osmando e Francis, e você, Ananias, e ao meu norte do Brasil. Na verdade, Cíntia, quando você tem um detalhe bem curioso nisso. Pelo fato de essa entrada no Brasil, ela só é ilegal porque não tem a documentação. Se tivesse a documentação, você poderia, inclusive, pagar o tributo, declarar depois, pagar, não haveria problema. O problema é que é de origem duvidosa ou inidônea, né, que é o que eles colocam, né? Então, é uma espécie de... Você deu um balão no fisco. Você não pagou o fisco, né? Só negou o balão. E tem um detalhe, existem regras de tipo de presentes que você pode aceitar. Mesmo de um estrangeiro, há valores. Os presentes, eu vou procurar já para a gente ver. Os presentes, a partir de determinados valores, eles são incorporados aos bens da União. Que é para dificultar a cooptação por líderes estrangeiros, evitar esse tipo de prática aí, né? Porque foi um mimo, muito mimo, né? Não foi um mimo simples, né? Olha, o kit feminino, mais de 16 milhões. E o masculino, que está listado como os bens do Bolsonaro, também é da casa de milhões de reais. Hoje eu conversava com um bolsonarista e ele me disse, João, esses caras lá têm dinheiro que dá no pau. Eu disse, não, eles têm, eles podem dar. A pessoa que não pode receber e trazer para cá um presente, cédulas também não pode vir, a partir de 10 mil dólares tem que declarar. Então, eu não estou culpando quem deu, não. O problema também, assim, que colocou muito bem, foi essa questão. Não existe a origem. Então, a priori, é ilegal. A mercadoria é como quem atravessa do Paraguai para cá, fazendo contrabando de celular para vender aqui em Teresina. É a mesma coisinha. Olha, Francis, e a apuração da imprensa nacional agora à noite, inclusive, é que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, ele disse que o ex-presidente teria um acervo, tanto no Palácio do Planalto quanto na Alvorada, para onde tudo que ele ganhava era levado. Ele disse, inclusive, que este relógio que aparece aí no pacote, que escapou do fisco, que não foi tributado na sua chegada ao Brasil, foi catalogado e foi levado, inclusive, na mudança do ex-presidente. Reforçando a informação que nós trouxemos no início do programa, de que a Polícia Federal já encontrou na descrição a listagem desse presente dentro dos bens, no acervo privado do ex-presidente. Marcel, o Bolsonaro não estava realmente adaptado à liturgia do cargo, mas podem ser também as duas opções, porque ao não declarar esses bens como bens da União, ele já comete uma ilegalidade, porque ele foi presenteado como presidente do Brasil. E esses bens, caso seguisse todo o processo legal, todo o trâmite necessário, não precisaria sequer pagar impostos, se esses bens fossem ficar com a União e também ali expostos. Inclusive, lá no Palácio do Planalto tem aquela sala com presentes que os presidentes recebem de chefes de Estado de outras nações, que inclusive foi uma sala que sofreu muito com
com a destituição dos atos do dia 8 de janeiro, mas era o certo a ser feito. Esse presente foi dado pela Arábia Saudita para o líder de uma nação e não é compatível o Bolsonaro querer agregar esses bens ao seu acervo pessoal. Então a PF agora vai ouvir também o Bolsonaro, a Michelle e também o Bento Albuquerque para ver de verdade o que aconteceu em relação a esse caso, que é um caso gravíssimo, volto a frisar, com penas que podem aí variar de 2 a 12 anos de reclusão. Eu acho que isso deve acelerar a volta do presidente, do ex-presidente. Ou não, né? Ou não, porque vai criar uma situação constrangedora, porque a Michelle vai ter que prestar todo esse depoimento, vai ficar meio constrangedora ela, como se diz no linguajar policial, ficar no pau sozinha, né? Deixa eu só ouvir aqui o Osmando, João. Já eu volto com você. José Osmando. Uma coisa que me chama a atenção muito é que esse ex-ministro das Minas e Energias, me parece que era especializado em minérios acabados, lapidados, né? Depois deles prontos, bonitos, riquíssimos. Ele não tinha interesse nenhum nos minérios brasileiros que precisam, na riqueza toda que nós temos, ser explorados e se transformar em riqueza para o país, na realidade. Outro fato é que, pegando o gancho do que diz o Franz, ele não poderia incorporar ao patrimônio da União, ao Palácio do Planalto, ou da Alvorada, bens presenteados que não têm origem, porque você não tendo a documentação, você não tem origem, então isso não é uma coisa legal. O outro aspecto é que, levando consigo, como está se falando aí que ele levou esse segundo conjunto de joias com ele na mudança, eu peço socorro aí da sabedoria jurídica do João Carvalho, o que é que ele cometeu, se é descaminho ou se é peculato, porque um bem que seria da nação, que teria sido presenteado para o Brasil, se ele leva com ele pessoalmente, ele está cometendo, eu ouvi e acho que deve ser isso, por isso que eu pedi socorro ao João, que é descaminho ou peculato, um dos dois crimes que ele está cometendo. Tem uma origem, tem um nome diferente, Zé, esse caso aí, ele tem uma legislação específica. Você volta com os nossos comentaristas e a comentarista Cíntia Lages, e no bloco anterior, José Osmando fez uma pergunta, um questionamento a João Carvalho. Eu ia pedir, Osmando, para você repetir o questionamento que o João vai dar a resposta. Já está na ponta da língua. Se o uso desse conjunto de joias levado na mudança pelo ex-presidente Bolsonaro se constituiria descaminho ou peculato. É uma dessas figuras ou tem uma outra situação penal em que ele estaria enquadrado? Falamos da informação da Polícia Federal que confirmou o kit masculino dado pelo governo da Arábia Saudita com relógio, com vários itens. Esse que você vê aí na foto, caneta, abotoaduras, kit milionário, está listado como bens pessoais do ex-presidente Bolsonaro. O João, então, estou contigo. Responde aí. Zé, como o valor desse bem, ele está concentrado nas joias e não nos metais, isso aí é que eu acho que fica equiparado à pedra preciosa. Nesse caso, o crime é de usurpação mineral. Usurpação mineral. Agora ele vai resolver também pela questão de que ele devia... Qual era o procedimento que ele devia ter feito? Primeiro pegou um atestado lá de que foi dado o presente. Porque é incomum também um presente desse valor. Eu nunca vi, nem mesmo os presidentes dos Estados Unidos, que tem muito mais potencial econômico. Nós mostramos aqui, inclusive, o ministro Fernando Haddad dizendo, olha, ninguém dá presente de 16 milhões assim. Então, o que acontece? Vai ter que ser apurado também o crime que ele cometeu na esfera da administração, do crime contra a administração pública, aí, porque ele era um gestor. Ele tinha uma função pública. Então, ele vai responder tanto pelo crime formal das pedras preciosas, quanto pelo crime meio lá, que é o crime dele ter usado a função, né? Porque, na verdade, ele usou a função. E eu vou dizer aqui, até meio escroto eu dizer isso, ele foi burro. Antes de tudo, ele foi ignorante na coisa. Por quê?
Se ele traz no avião presidencial, tem imunidade. Nem revistado não seria. Ele é personalidade política, como se diz no linguajar do transporte aéreo, ele é PP. PP é a pessoa que pode até pedir para se retirar outra pessoa do avião para ela entrar. Já houve aqui votações do Congresso que se tirou passageiros para botar senadores e deputados para embarcar, porque a lei prevê. Tem prioridade. Então, só terminar. Então, o que acontece? Se ele pegar esse atestado e traz as coisas dele, não ia acontecer absolutamente nada. Porque ele não ia aparecer com esse bem e aí ninguém ia saber. Porque agora é aquela história. Quem quer fazer o mal feito, sempre faz mal feito também. Ele passa por um assessor que não tem imunidade alguma, não tem passaporte diplomático, e daí surgiu toda a confusão. O que eu mais admiro é que, além da mentalidade criminosa, é a ignorância no trato. Não sabe absolutamente o que está fazendo, está entendendo? Ou sabe, né? João. Sim, Cíntia. Não sei, mas essa história, ela está se encaminhando um pouco, fica parecendo, isso que você colocou agora, é muito importante de ser dito. Porque fica parecendo até que todo o objetivo daquela visita era só trazer essas joias. Porque, como você disse, poderia vir num avião da FAB, nunca se descobriria, provavelmente, e veio num avião comercial, sujeito à alfândega. Então, assim, eu fico imaginando, se não era oficial, tinha que sair da Arábia Saudita de qualquer maneira, não tinha? Tinha. Então, a maneira mais correta era o que parecia mais simples. Não tem aquela história? É tão simples que ninguém vai perceber. Vamos tentar passar a muamba aqui na alfândega, ou então qualquer coisa a gente dá uma carteirada que vai funcionar. Não Mas precisa eles nem da tinham pelo carteirada, ele caminho não é revistado, da ele tem imunidade. Uma muamba de 16 milhões. Um muambaço. O que eu estou dizendo é assim, ele nem ia ter esse risco, porque os passageiros que vêm de um avião, de aeronave oficial, como o brasileiro, ele não tem revista de espécie alguma. É bom que se diga que não só ele, não. Os governadores também não têm, nem os deputados federais e senadores. Às vezes a gente acha isso estranho, mas é isso aí, a lei prevê, eles têm imunidade. Tanto que essas pessoas que eu estou citando, quando viajam com passaporte diplomático. Detalhe, lá também no registro deles não é proibido. Mesmo que pegue alguma coisa, não pode entrar, porque aquilo ali é considerado um bem do país. João. O representante diplomático é um representante do país, né? Deixa eu atualizar aqui a investigação da Polícia Federal, porque nós trouxemos um ponto, que é a confirmação pela PF de que, no inventário do ex-presidente, o presente consta listado. E a polícia deve ouvir o próprio ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, o ex-ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque, sobre as tentativas. A Cíntia falou em carteirada, nós mostramos aqui as 8 tentativas. A primeira delas é o próprio ex-ministro Bento Albuquerque, que tenta pessoalmente fazer a liberação junto à Receita Federal. Ainda há dúvidas de como as pessoas serão ouvidas, se como testemunhas ou já como suspeitas. A Polícia Federal vai investigar se o governo brasileiro ofereceu algum tipo de contrapartida comercial à Arábia Saudita por conta dos presentes. Se esse tipo de negociação for identificado, o caso passa a ser de corrupção passiva. A PF vai analisar os negócios fechados durante o governo Bolsonaro com investidores sauditas e com o próprio governo do país árabe. O delegado escolhido, chefe do inquérito, é Adalto Ismael Rodrigues Machado. Nós temos, inclusive, a imagem dele. Ele é da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal de São Paulo. O documento que instaurou o inquérito destaca que a investigação vai apurar os crimes de descaminho, de advocacia administrativa. O documento aponta que teriam sido realizados atos ilegítimos por servidores públicos com vistas à liberação das joias retidas para atendimento de interesses privados. Essa bola, inclusive, ontem José Osmando levantou aqui para a gente. O inquérito aponta
a possibilidade de a investigação versa também sobre algum tipo de troca de favor envolvendo essas joias para a concessão de benefícios pelo governo brasileiro à Arábia Saudita. Verdade. A gente sabe que não só a Arábia Saudita, mas os Emirados Árabes, e aqueles países árabes de modo geral, que são muito ricos, os dirigentes, né, nacionais, os ditadores, né, os imperadores, têm garagens repletas de carros fabricados em ouro. A lataria não é ouro, simplesmente ouro. Então, eles têm muito interesse nas riquezas brasileiras, como tem nas refinarias da Petrobras e outros negócios no Brasil, inclusive na Amazônia. Então, eu acho que houve uma aproximação muito forte, uma frequência de visitas muito forte de agentes do governo brasileiro a esses países durante o período do governo Bolsonaro, e tudo isso agora precisa ser investigado. Lembrando, Ananias, que um ator importante em toda essa história é a própria Arábia Saudita, e a embaixada saudita aqui no país foi acionada inclusive por um ofício da deputada federal Luciene Cavalcante, que é do PSOL de São Paulo, para explicar. No entanto, a embaixada até esse momento está silenciada, não se manifestou sobre isso e espera um posicionamento do regime árabe sobre esse caso das joias, porque até agora tem só esse indicativo de que foi um presente para o Bolsonaro, mas não tem um posicionamento oficial, uma explicação sobre esse fato. Eles não responderam porque normalmente os árabes não respondem e não são obrigados a responder. A lei garante a eles, por conta da imunidade, que eles só respondam com relação a coisa do país dele, ainda fica facultativo. Sim. Nesses casos aí, eles não podem ser convocados nem para depor. Nem para depor eles vão. Mas não seria importante, já que a gente está questionando, inclusive, a lei o documento. Agora né? vamos falar sobre a questão do valor. Tem o valor e tem a lei lá que regulamenta. Pela lei, qualquer bem com valor superior a $1.000 precisa ser declarado à Receita Federal ao entrar no país. Para se tratar, segundo alegou Bento Albuquerque, de um presente oficial, o conjunto de diamantes poderia, porque eles não levam em conta o metal, eles levam o mais caro, aí eles só levam os diamantes. Diamantes poderiam ser liberados do pagamento do imposto de importação, mas nesse caso seria enviado, seria declarado como patrimônio da União, já na entrada ele ia declarar como patrimônio da União, porque supera os $1.000. Então isso aí, né? Olha, ainda tinha como resolver isso depois. É o que eu estou dizendo. O problema, sabe o que é? O cara tem um governo limitado pela própria capacidade dele, que ele é limitado, claramente limitado, e não se cerca de pessoas que possam esclarecer as coisas também. Chegasse de aqui, ele podia mandar para a embaixada da Arábia Saudita para que mandassem lá a declaração de origem. Com essa declaração de origem já não seria legal, ele não ia ficar, mas não ia responder pela usurpação mineral, né? Olha, vamos ver agora o contexto político. A Cíntia pincelou este ponto. Eu trago uma informação, Cíntia, e queria a sua avaliação. O PL pretendia realizar a cerimônia